Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Cara, nós estamos aqui para responder algumas perguntas que chegaram no Instagram pra gente. E é sobre dons ministeriais. Tá aqui eu, o Walter e o Iago. O Walter vai conduzir a gente aqui nas perguntas e eu e o Iago a gente vai tentar responder biblicamente algumas delas. Se a gente não souber, a gente vai no chat GPT, procura, volta aqui para responder. Brincadeira, gente, a gente vai tentar fazer tudo isso de uma forma bíblica, vendo os versículos e explicando, mas que a gente possa tentar elucidar algumas coisas que às vezes são mitos, às vezes são entendimentos errados, ou às vezes são até um senso comum, mas um senso comum de uma maneira equivocada daquilo que são os dons ministeriais. Que você possa acompanhar, ficar com a gente e que esse vídeo possa ser proveitoso para a sua vida. Amém? Vamos lá! Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui para responder algumas perguntas, algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito de dons ministeriais, dons espirituais. E para quem vai responder a nossa primeira pergunta é o Iago. E a primeira pergunta é: qual a diferença entre dom espiritual e dom ministerial? Beleza. E essa pergunta ela surge justamente porque a Bíblia vai apresentar diversos tipos de dons, né? Nós temos dons espirituais, que são listados lá em Romanos capítulo 12, e também tem uma lista que aparece lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 até o verso 11, são os dons mais conhecidos, né? Mas se a gente for à risca mesmo, né, nós vamos perceber que dons espirituais, eles estão relacionados a dons que são características, capacitações do Espírito Santo para a igreja, para o corpo de Cristo. Eu costumo dizer que os dons espirituais não estão ligados a um atributo, a algo que é dado para um indivíduo em si. Assim como os dons ministeriais, eles são dados ao corpo de Cristo. Já os dons ministeriais, eles estão ligados justamente com o amadurecimento da igreja, esse é o propósito dele, mas ele está muito vinculado ao serviço, está muito aliançado com o serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Acho que o pastor Lucas pode acrescentar um pouquinho a respeito disso. Quando a gente fala de dons ministeriais, a gente está falando basicamente de quê? De funções, não vou dizer funções, né? Mas eu vou dizer de ministérios, serviços. Quando a gente vai ouvir a palavra ministério escrita na Bíblia, ela está falando, no original ela significa diaconia, então ela está realmente ligada a serviço. Então são serviços que servem para o amadurecimento da igreja. Então a gente está falando de quê? A gente está falando que um pastor, ele vai servir a igreja não como um líder administrativo, mas como alguém que vai ajudar na formação e amadurecimento de novos pastores. Né? Um mestre, um evangelista, ele vai ajudar na igreja, na formação de novos mestres, de novos evangelistas, para quê? Para que haja esse amadurecimento das funções do corpo. Interessante que os dons, eles são para servir o corpo, né? Como todo, às vezes a gente tem a ideia de que o dom é só pra gente, a gente usa em nosso benefício. Isso, o dom é para o serviço do corpo. Isso foi muito bem colocado, porque não existe dom para mim, não existe dom para me servir. E existem pessoas que talvez que ainda usam isso para benefício próprio, né? O pastor que se aproveita do cargo pastor, talvez ele não tenha nenhum dom, mas ele se aproveita do cargo pastor para que isso seja benefício dele, né? Sim. E a segunda pergunta feita é: uma pessoa pode ter mais de um dom ministerial? É muito interessante isso, porque a gente tem alguns exemplos na Bíblia, né? De pessoas que exerciam mais de um dom ministerial. Por exemplo, a gente tem a figura, por exemplo, talvez mais conhecida, o próprio apóstolo Paulo, né? Paulo, a gente sabe que é um apóstolo, esse apóstolo vai sempre acompanhando ele, né? Mas além disso, ele também se manifestava como um mestre. Isso a gente vai encontrar lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 7. Também na segunda carta pastoral que ele envia a Timóteo, no capítulo 1, no verso 11. A gente vai ver que lá aparece a palavra apóstolo como um atributo de Paulo, mas também aparece mestre, né? Lá em 2 Timóteo também aparece da mesma forma. Outra pessoa é o próprio Timóteo. Timóteo tem a figura, o ministério vinculado a ele como um pastor, né? Inclusive, Paulo está tentando trazer essa essência dele, mas ele também se apresenta como um evangelista. Inclusive, Paulo exorta ele para ele trabalhar como um evangelista. Então a gente percebe que pode ser que tenha outros exemplos? Sim, mas eu trouxe aqui 2 só para a gente entender que sim, a pessoa ela pode ter mais de um dom ministerial. Eu acredito super possível isso.
E a terceira pergunta é, pastor e mestre são 2 dons ou um só dom? Tá, vamos lá. Então, quando a gente olha para o texto de Efésios 4:11, a gente vê que ele mesmo deu um para pastores e mestres. Eu vou falar aqui que existem 2 tipos de pensamentos. Existem alguns que pensam que realmente um ministério, pastores e mestres, no caso, a função pastoral, ela está vinculada ao ministério de mestre, ou seja, um pastor necessariamente ele precisa ser mestre, só que existem outros que pensam que não, que o pastor é um ministério diferente do ministério de mestre. Agora, o porquê disso é porque a gente vai olhar nas origens do grego lá também, né? Existe uma partícula que é a partícula kai, e ela dá uma ideia de adição, né? Algo que se soma ao que está sendo falado anteriormente. E ela aparece outras vezes na Bíblia, mas alguns dizem que é por causa dessa partícula que pode ser um ministério. O sentido é de adição ou de acumulação, né? Isso, perfeito. É uma acumulação de função, né? Na verdade, a partícula diz que é adição ou acumulação. Foi perfeito. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Os 5 ministérios são uma hierarquia? Eu deixaria o pastor responder essa, porque eu tinha essa dúvida, né? Mas quando nós começamos aqui no GC, uma das primeiras coisas que vieram no nosso coração foi através da vida do pastor Lucas falando pra gente. Eu acho que ele vai ter propriedade para falar sobre isso. Tomara. Não, mas vamos lá. Quando a gente fala de se há uma hierarquia, na verdade, a Bíblia não diz sobre uma hierarquia entre os 2 ministeriais. A Bíblia não menciona nenhum tipo de hierarquia, dizendo que o apóstolo é maior que o pastor é maior que o profeta é maior que o evangelista é maior que o mestre, não. Fala que existem dons diversos, ministérios diversos. E os ministérios, os dons, eles são para o aperfeiçoamento do corpo. Então, se a gente botar uma hierarquia, eles não vão ser um conjunto que serve para o aperfeiçoamento, mas sim uma cadeia que cada uma serve o outro. E os ministérios não servem um ao outro. Os ministérios, eles servem à igreja e servem ao corpo de Cristo. Que dá até a ideia de individualidade de cada um, né? Cada um atua numa área específica. Sim, e eles têm suas particularidades. Eles atuam em áreas diferentes justamente para que a obra ela seja completa, né? O evangelista, ele trata de algo que o profeta não trata. O profeta trata de algo que o pastor não trata. A gente vê que, se a gente for olhar para as pessoas até que a gente é notório para as pessoas que é notório que elas possuem essas características desses dons, a gente vê que até às vezes no tratar delas, no falar, elas são pessoas diferentes. A gente percebe que existem até diferenças de temperamento devido a esses dons serem diferentes. Mas não, a hierarquia foi algo criado pelo homem, porque nas igrejas modernas já começaram a falar de um apostolado que governa sobre o pastor, ou de um pastor que rege sobre uma igreja, e na verdade nos 2 ministeriais não há uma hierarquia. Inclusive a palavra ministério, ligado aos 2 ministeriais, ela está falando sobre serviço, né? Ela está falando sobre servir a igreja. O próprio Jesus falou que o maior é aquele que serve. E ele falou quem é, e ele falou que ele estava aqui para servir. Então, se Jesus, que tinha os 5 dons, falou que ele serviria, porque nós que às vezes manifestamos um dom ministerial queremos ser servidos, né? Então, o dom ministerial não há hierarquia, ele serve a igreja. Perfeito. Se a gente quiser só ser servido, na verdade a gente está sendo imaturo, né? A gente ainda não entendeu realmente o evangelho. Perfeito. Inclusive, essa é uma função dos dons ministeriais. É um dos propósitos, na verdade, dos dons ministeriais, para que a gente alcance a maturidade, né? E a plenitude de Cristo. Perfeito. Todos os ministérios precisam existir em cada igreja? Bom, aqui a gente pode olhar de duas perspectivas, né? Nessa perspectiva que o pastor citou, já que os dons ministeriais, os ministérios foram dados não a um indivíduo ou a um grupo específico, mas sim ao corpo como um todo, então é necessário que a gente observe sim a atuação dos 5 ministérios em cada igreja, né, em todas as igrejas. Por quê? Porque a gente tem o propósito bem estabelecido dentro das Escrituras. O versículo 12 fala que é para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para o amadurecimento. Então, se nós queremos ver
essas características sendo manifestas dentro do corpo de Cristo, dentro de uma igreja, é necessário que os ministérios sejam bem desenvolvidos. E aí surge a necessidade dos integrantes do corpo, da igreja visível e da igreja invisível, né, que conheçam os 5 ministérios para que possam exercê-los da maneira que a Bíblia nos orienta para fazer, né? O dom de profecia ainda existe? Cara, Capiciosa. vamos lá. Essa é uma pergunta perigosa, né? Mas assim, quando a gente está falando se o dom de profecia ainda existe, eu acredito que ele está falando do dom ministerial, porque a gente precisa diferenciar o dom ministerial do ofício do profeta. Profetas como aqueles que a gente via no Antigo Testamento não existem mais. Inclusive, no Novo Testamento o próprio Jesus fala que a lei e os profetas profetizaram até João. Então, o ofício profético foi até o Novo Testamento, até João Batista. Mas se a gente fala do dom profético, a gente pode dizer que o dom profético ele permanece na igreja. Nós acreditamos, vou dizer que a nossa corrente teológica acredita que o dom profético ainda está presente na igreja. Não um profeta, aquele que adivinha, aquele que vai trazer uma nova revelação da Escritura, mas aquele profeta que conhece o coração de Deus e revela ao povo aquilo que é a vontade de Deus. Então eu creio que sim, o dom ministerial continua, porém o ofício profético já se encerrou. Perfeito. Acrescentando algo aqui, é interessante se a gente puder olhar também, porque quando talvez essa pessoa, que a gente agradece a pergunta aí no Instagram, fez essa pergunta a respeito do dom de profecia, pode ser que tenha havido ali uma confusão, é por isso inclusive que a gente trouxe essa pergunta aqui, né? Uma confusão entre o que é lá o dom ministerial e o dom espiritual, porque me parece que essa pessoa usou profecia, que é dos dons espirituais que estão listados lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? Então é muito importante que a gente faça essa diferenciação. E aí, se nós aqui somos continuistas, acreditamos que os dons, nós acreditamos na atualidade dos dons, e porque nós acreditamos nisso, eu queria deixar um texto, tá em Efésios 4 mesmo, lá no verso 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Nós não chegamos nisso, então, até que cheguemos nisso, os dons continuam ativos e atuais. Ainda existem apóstolos nos dias de hoje? Vamos lá. Existe apóstolo ainda hoje? Se a gente estiver falando de é a mesma questão dos profetas. Se a gente estiver falando do ofício apostólico como dos apóstolos de Cristo, não existem apóstolos como os apóstolos de Cristo. Porque os apóstolos de Cristo, eles foram designados com base em alguns critérios. E quais foram? Eu vou trazer apenas 3 para a gente entender. Que é ser chamado ao ministério apostólico por Cristo, por Jesus, pelo próprio Jesus, ter visto Cristo ressurreto e ser alguém que trouxe os fundamentos da Escritura sobre a igreja. Então, se a gente for trazer essas 3 características, hoje em dia somos incapazes de cumprir esses 3 requisitos. Então, como um ofício apostólico, não existe mais apóstolo hoje em dia. Mas, se a gente estiver falando de dom apostólico, aquele enviado, como diz no original, aquele enviado, aquele que é um mensageiro, que doutrina, que é aquele que preserva pelo ensinamento da doutrina, aquele que preserva pelos fundamentos, a gente pode dizer que sim, e inclusive é necessário que exista o dom apostólico dentro da igreja, para que nós possamos ainda ter o nosso alicerce no fundamento. Não que ele vá trazer novos fundamentos, mas aquele que tem um dom apostólico preserva aqueles fundamentos que já foram lançados sobre a igreja. Uma pessoa só pode ser consagrada a pastor se tiver dom pastoral? Não, acho que não é bem por aí, né? Porque o que acontece? Essas perguntas que a gente está respondendo aqui, é sempre muito importante que a gente fazer, estabelecer os conceitos. Quando uma pessoa faz esse tipo de pergunta, né, é necessário que ela entenda, como a gente falou aqui, que o dom pastoral, por exemplo, o dom ministerial de pastor, ele é algo de Cristo para o corpo dele, né?
Então, se a gente entende isso, não está vinculado a cargo algum da igreja, né? Então, por exemplo, a gente vai perceber que vão existir pessoas que não necessariamente têm o dom pastoral, mas exercem um cargo pastoral. Isso está ligado, na realidade, talvez a um estatuto da congregação, a forma de nomeação de um pastor, e não necessariamente ligado ao dom que ele revela, o dom ministerial que ele está revelando. Então são duas coisas distintas, né? E a gente tem que fazer essa distinção quando a gente vai responder essa pergunta. Então, não necessariamente um pastor, né, de cargo terá o dom ministerial de pastor. Seria o ideal, né? Porque aí ele exerceria aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas nós não vemos isso na realidade. Mas nós temos esse fundamento, né? Isso, tá falando, no caso, como a pergunta fez, se a pessoa só pode ser consagrada pastor se tiver um dom pastoral. O ideal, como o Iago falou, o ideal seria que fosse, né? Que a pessoa que fosse consagrada pastor tivesse dom pastoral. Mas hoje em dia a gente vê que existem pastores que realmente não têm o dom pastoral, mas que são pastores administrativos, eu poderia dizer assim. Então hoje em dia, quando nós vemos muitas igrejas por aí, elas estão procurando mais um bom administrador do que alguém que realmente tem um dom pastoral. A gente pode ver que existem algumas igrejas que elas buscam o quê? Que o pastor ele consiga aumentar os números da igreja, aumentar o número de contribuição, aumentar o número de membros, e não, na verdade, fazer aquilo que está escrito, né, que é cuidar, apacentar as minhas ovelhas. Então, isso é uma disfunção daquilo que é o dom. O dom é como se o dom ele fosse corrompido por aquilo que o homem entendeu, aquilo que o homem quis que fosse um pastor. Porque a gente vê que hoje em dia, em algumas denominações, pastor ele está ligado à administração, a números, só que na Bíblia está ligado a apacentar as ovelhas de Cristo. E a última pergunta é, para que servem os dons ministeriais? Cara, na Bíblia está escrito que os dons ministeriais eles servem para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Até que chegue... Vamos abrir lá Efésios 4:11, né? Só para a gente encerrar aqui, então, o Iago vai ler Efésios 4:11 para a gente entender qual é a função dos dons ministeriais. Então vamos lá, verso 11. E ele mesmo deu a alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, na minha versão King James aqui. E aí o 12 ele fala sobre o propósito, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o objetivo, o propósito dos dons ministeriais? É o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho da obra do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, é para aperfeiçoar e edificar o corpo. Eu acho que nós já até comentamos aqui. Os dons ministeriais não são para benefício próprio. Não são para eu conseguir coisas, não são para satisfazer uma vontade minha, não são para que eu seja percebido, para que eu seja conhecido. Eles são para servir o corpo. Então, se você vê alguém usando um dom ministerial, algo como, digamos, um apóstolo, um pastor, alguém que se denomina profeta, fazendo isso para benefício próprio, ele está fugindo do propósito daquilo que são os dons ministeriais. Porque o propósito é unicamente para o aperfeiçoamento e para o serviço e a edificação do corpo de Cristo. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta e a gente joga aqui em debate. Eu posso dizer que eu tenho um dom? E aí relacionando com os dons ministeriais, eu tenho um dom? Já que o pastor pontuou aqui que eles são para o serviço, para o amadurecimento do corpo de Cristo, e a própria palavra de Deus vai nos dizer que é algo que é dado, né? É dado ao corpo. Eu posso dizer que eu tenho o dom, no sentido de posse, no sentido de eu ter isso para mim? Cara, a gente costuma falar o seguinte aqui, que o dom, ele, primeiramente, claro, nós queremos que cada um, Deus ele entregou um dom a cada um, né? E há alguns para que esse dom ele fosse manifesto realmente para ensinar, como está escrito aqui, que é para ensinar, aperfeiçoar o corpo. Mas eu acho que a melhor forma da gente saber
se nós temos o dom ministerial, é se a igreja reconhece o dom em ti. Eu acho que a igreja ela é o parâmetro para entender se você tem ou não dom ministerial. Se a igreja olha para você e reconhece em você, não simplesmente por aquilo que você parece, mas por aquilo que você gera como fruto, aí eu posso dizer que se a igreja reconhece isso, significa que você tem um dom ministerial. É um dos indícios que você possui o dom. Maravilha. E é isso, pessoal. Vocês viram que aqui a gente tentou responder o máximo de perguntas possíveis. Fiquem ligadinhos lá no nosso Instagram, que a gente vai soltar mais caixas de perguntas para que vocês soltem lá as suas perguntas. A gente fica aqui nessa saia justa de tentar responder tudo em tempo hábil para vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Doutrina, um estatuto de uma congregação, né? E também o que está associado ao dom ministerial, né? A gente vai ver, fazer essa... Volta, foi que eu tô fazendo muita caribuca aqui.